Oi, pessoas! Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoas, vamos continuar a leitura, né? Na verdade, eu acho que hoje a gente finda o nosso livro aqui da Aconteceu na Casa Espírita. Começa a leitura e vocês têm um pouco de calma, porque eu recebi uma notícia muito boa, eu tô um pouco eufórica, então assim, como as gravações aqui são feitas né, sem edição, então vou pedir um pouquinho a paciência de vocês para essa leitura, porque eu tô realmente um pouquinho aceleradinha, eu fico meio eufórica com algumas notícias. Mas nós vamos entrar hoje no capítulo 14, né, do livro Aconteceu na Casa Espírita. O capítulo é A Última Tentativa, capítulo 14, então vem comigo. Nossa, eu tô até com falta de ar. Graças a Deus que isso aconteceu. Essa era a resposta que eu precisava. Enfim, vamos lá, gente. O efeito foi imediato. Isso. Logo, um clima de união pairava no ambiente físico, no centro representante da doutrina espírita. Foi nesse período que Júlio César, acompanhado pelo seu exército, apareceu às portas da instituição consagrada ao espiritismo. Diante disso, os amigos espirituais preparavam-se para a resistência e libertação dos espíritos infelizes. O mentor convocou rapidamente as equipes protetoras, traçando energeticamente essas orientações. Meus amigos, é preciso agirmos com presteza. Os inimigos do amor estão prestes a invadir esta instituição. São aproximadamente 400 mentes perturbadas. Reforcemos os companheiros responsáveis pelas tarefas protetoras, não esquecendo da vigilância e da oração, a fim de que não nos falte a proteção superior. As entidades sublimes responsáveis por esta casa estão para chegar a qualquer momento. Terminadas as orientações, o espírito responsável pela instituição fez pequena prece, elevou os olhos ao mais alto, envolvido por luzes indescritíveis que traduziram seu imenso amor pela causa e pela casa. Orou em benefício dos espíritos invasores dessa forma: Pai, todos trazemos um passado que nos solicita reajuste e trabalho. Quem de nós já não perambulou perdido e lunático pelo reino das sombras? Quantas vezes entregues às cegueiras de nossas paixões inferiores, transformando-nos em verdadeiros carrascos? Hoje, libertos desses sentimentos pelo trabalho árduo e pelos incontáveis testemunhos, estamos despertos para a consciência cristã, colocando-nos à disposição para o amparo amigo. Contudo, Senhor, nós te suplicamos, concede-nos a força necessária a fim de que o teu amor possa vibrar nos corações iludidos, nas mentes enganadas, nas almas angustiadas. Dá-nos a sublime oportunidade de abraçarmos aqueles que caíram no caminho, os que foram maltratados no mundo, os que se revoltaram, aqueles que deixaram o coração endurecer por não entenderem suas sábias leis. Concede-nos, Pai, grata satisfação, a grata satisfação de sermos o bom samaritano da parábola de Jesus, que movido de íntima compaixão, socorreu a pessoa humana em necessidade, sem se preocupar com a procedência do assaltado, se era pobre ou rico, moralista ou pecador, virtuoso ou malfeitor, socorrendo-o por simplesmente uma criatura humana, executando em verdade o maior mandamento. Hoje, essas almas se converteram em nosso próximo, pois que nos aproximamos dela com sincero interesse. Permite, por fim, que neste encontro que assemelha a uma guerra, possamos transformá-lo num encontro que assemelha a uma guerra, podemos transformá-lo num grande despertar de consciências comprometidas com o próprio progresso, abraçando-os junto ao peito, revelando através de nossas atitudes o teu eterno amor. Sê, por fim, Senhor, o sol de eterno fulgor, que ilumina e aquece as almas mergulhadas nas águas glaciais da ignorância humana, para que, esclarecidas pelo teu amor, possam encontrar o caminho que leva a ti. Encerrada a petição, o amigo espiritual dirigiu-se às portas da instituição, e o
o clima estava bastante tenso. De repente, vozes terríveis foram ouvidas, gritando em conjunto numa espécie de jogral das trevas. Derrubem as barreiras magnéticas. Fora os amigos da luz. Fora os seguidores do Cristo. A casa é nossa, nossa. Já era madrugada e a manifestação dos inimigos da paz continuava. Gonçalves, ao lado de Júlio César, analisando a situação, permanecia em profundas reflexões, mas cumpria ordens organizando a massa. Contudo, estava tristonho. No fundo, sabia que mais uma vez seriam impedidos de continuar, que o mandante estava profundamente cego de ódio, além de pensar exclusivamente em si e na sua posição. Se o chefe não conseguisse vencer, seria banido para sempre da organização das trevas. Do lado de dentro do centro, Elvira e Daniel permaneciam preocupados. Praticamente nenhum dos espíritos inferiores que estavam sob suas ordens permaneciam na casa. A maioria havia sido socorrida. Os subalternos de Júlio César guardavam, diante da nova situação, angústia e indecisão. Elvira, especialmente, se encantara com a capacidade espiritual das entidades superiores. Sentia o amor dos irmãos maiores vibrar no âmago do ser. No fundo, queria juntar-se a eles e desejava fazer brilhar sua própria luz. Foi neste instante, quando estava em profundo processo de introspecção, que os amigos do mais alto aproximaram-se serenamente, demonstrando interesse pelo coração perturbado da dançarina. Quando a meretriz se sentiu envolvida por irradiações de ternura, chorou copiosamente, entregando-se aos socorristas espirituais. Jamais imaginou que um dia uma daquelas entidades iluminadas, às quais aprendera a odiar, pudesse acolhê-la com tal desprendimento. Daniel, espantado diante da cena, invejoso e orgulhoso, não teve a mesma humildade da ex-comparsa. Por isso, resolveu fugir de si mesmo em busca de seu mestre, para narrar-lhe os acontecimentos internos dos emissários do bem. Quando se dirigia para a porta de saída, os instrutores da bondade barraram-lhe a fuga. O servo das sombras esbravejou, gritou pelo seu chefe, mas foi acalmado pelos espíritos felizes que, demonstrando a situação delicada em que se encontrava, apelaram para o intelecto do obsessor, evidenciando que era mais inteligente render-se às forças do bem do que aprisionado pelos mandantes do mal. Daniel, profundamente comovido, verificando o poder que partia dos corações amigos e fitando longamente o rosto do cooperador bondoso, deixou verter algumas lágrimas, rendendo-se ao abraço afetuoso da verdade. Os socorristas comemoravam em trabalho silencioso a libertação de mais um filho de Deus. Enquanto a casa espírita internamente desenvolvia organização e esperanças, Júlio César gritava do exterior essas palavras: "Avante, comparsas! Antônio, apareça!" O obsessor clamava pelo mentor da instituição e desejava um confronto. Antônio esbravejava o fanático: "Eu o desafio. Por sua culpa, estou prestes a perder todos os meus títulos na organização em que sirvo. Maldito seja por 1000 anos. Estamos prontos. Vamos arrombar as portas fluídicas, estourar as barreiras protetoras, banindo-os daqui. Trabalhamos em nome dos hostes infernais, das forças das trevas. O momento é nosso. Avante, camaradas!" Antônio, representante espiritual daquele agrupamento cristão, permanecia imperturbável em uma profunda oração, quando o exército de Júlio César, trazendo nas mãos as armas pontiagudas a fim de impressionar, avançaram contra os emissários do bem. Antes de atingi-los subitamente, atendendo às rogativas de Antônio, uma entidade sublime se fez visível. Diante da aparição e da intensa luz que partia do peito e da fronte do espírito superior, os adversários recuaram alguns metros, paralisando o ataque. Outros igualmente superiores apareceram ao lado de veneranda entidade, sustentando-a enquanto a casa Peraí, só um minutinho, gente. Enquanto a casa fora estava certo, fora totalmente fortemente iluminada.
Milícias celestes se apresentavam prontas para servir. Então, o ser sublime disse ao coordenador do centro: suspenda os cordões isolantes, abra as portas fluídicas e baixe as correntes protetoras, desligue os aparelhos magnéticos e elevemos o pensamento em prece. Todas as ordens foram cumpridas, e quando a malta de inimigos do bem, quais símios desordeiros, preparava-se para invadir, os espíritos celestes os envolveram em indescritível magnetismo, paralisando-lhes as forças. Os invasores atônitos cobriram o rosto diante da ofuscante luminosidade. Um deles, em completo pavor, gritou instintivamente: retirada! Retirada! Perdemos a guerra, eles são muitos, muitos! Vários, à semelhança de um tropel, correram espantadiços. Outros pediram ajuda e foram recolhidos pelos tarefeiros do bem. Gonçalves, sentindo-se vibrar as entranhas da alma, recordando o atendimento amoroso que recebera através da mediunidade, o amor que partiu das milícias do Senhor, aproveitando a movimentação e distração do chefe, entregou seus socorristas, desligando-se das trevas. Quando Júlio César se percebeu sozinho no ideal infeliz, quando se sentiu envolvido por vibrações sublimes, conclamando-o ao crescimento, quando os raios mentais penetraram-lhe o ser, agitando-lhes as virtudes adormecidas, perturbou-se, sem saber por que chorou. Vendo a mole debandar, quer fugindo ou arrependendo-se, igualmente retirou-se, lançando-se no ambiente exterior urros de cólera, prometendo vingança. O centro espírita, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos, pensa que acabaram comigo? Quem acham que são? Eu faço parte da extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Gonçalves, Gonçalves, gritou o preposto das sombras, chamando pelo servo. E diante do silêncio que se fez, concluiu: o infeliz deve ter debandado. Fracos, inúteis. O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceitam incompetência. De posse desses pensamentos, Júlio chegou à sinistra cidade que administrava. Alguns poucos espíritos que conseguiram fugir zombavam dele desta maneira: é o seu fim, grande Júlio. Finalmente não seremos mais obrigados a lhe servir. Queimará no fogo da própria incompetência, seu inútil. Você não é mais nada. Não terá nenhuma expressão na organização. Nossos superiores já estão sendo avisados sobre a sua derrota e virão lhe buscar. O quê? Perguntou o mandante, traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Víboras! Víboras! Bradava o representante das sombras em completo desequilíbrio. Saiam daqui! Agora! Pouco a pouco, o silêncio se fez, e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido, sabia que brevemente seria deposto do cargo, conduzindo às regiões inferiores onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodavam eram os risos de Augusto, o juiz perverso. Sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores, atraiu para si intensa névoa escura, isso é, fluidos densos e perturbadores, característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e rancor. No centro espírita... Perdão, gente. Tem que hidratar as cordinhas vocais, né? Senão... No centro espírita, o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas dos socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento aos irmãos de Esdeal. Ressaltou ainda o nobre espírito que não deveriam faltar em hipótese alguma o Castro, presidente da casa, Israel, responsável pelas atividades doutrinárias, e principalmente Márcia Boaventura, companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos espirituais. Perdão. Só para eu... Isso. Encerramos o capítulo 14. Capítulo 15. O bem vitorioso. As horas correram
trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar naquele dia sem o indesejável processo de infiltração. Em tudo parava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal, entrevistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoio, evangelizadores, mocidades, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, os grupos de apoio às gestantes companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Os presentes guardavam certa expectativa. Espiritualmente, registravam certas informações sobre o processo de infiltração, e, verificando a transformação fluídica do ambiente, davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu lugar junto à mesa do benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. Trazendo na alma a umidade plena, o Antônio perpassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como que registrando no coração a figura de cada um dos presentes, e levou os olhos lúcidos para o mais alto, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo em seguida essas memoráveis palavras. Caros irmãos em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa de fato passou por momentos tortuosos, situações difíceis e perturbadoras. Todavia, o Senhor da vida não desamparou. Júlio César investiu contra nós e com a graça de Deus conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos, o nosso trabalho fora cometido de severa perturbação, mas o importante é que, mais uma vez, vencemos sob as bênçãos de Deus. Essa nossa união é também uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Nesse processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassados pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho, da intolerância, etc. Dessa forma, temos o seguinte saldo: cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, as que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores nos mais variados setores da casa deixaram-se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos igualmente pediram o afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento de nossa parte, estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos causados pela incúria no comportamento humano. Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável e muitos estão se perdendo. Não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, obviamente, o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar esse processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente crescerão em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram neste processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho. Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado. Isso mesmo. Devemos ao labor executado em conjunto. Nossa, gente, perdão aqui. Só tô voltando um pouquinho porque eu perdi um pouco.
devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia e inúmeros esforços aos companheiros encarnados verdadeiramente cristãos, é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos nos campos dos sentimentos. Para que processos como esse sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim, sempre, nossa casa espírita estará protegida. Se pelo contrário trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor, entravando o nosso progresso. E doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva a fim de que nossa sagrada casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que apagamos, sempre colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos. Estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos visando o bem comum, exaltando através das atitudes humanas os ensinos de Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo aos desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar a Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito. Completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhes as seguintes palavras: no mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos. Poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na Terra desconhecem quando a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma em benefício do outro ou de uma causa. No planeta de provas e expiações, essas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através das suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente granjeiam tesouros de bênção e progresso espiritual. Dessa forma, não percamos tempo. Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado, onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos de Deus estaremos. O ambiente fora invadido por vibrações ternas que partiam do mentor. E de maneira afável, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração, tecendo essas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós, na terra, já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com o esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve poderão reencarnar. Nós, contudo, não abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E voltando para a tribuna, o mentor amigo renunciou. O processo de infiltração acabou. Contudo, não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. O quê? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados, desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto à misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação para que ele também, assim como nós, tenha oportunidade de reabilitação. Lembremos-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o Espírito Superior fez prece fervorosa, escolhendo dentre a sua equipe de socorrista os tarefeiros espirituais para delicado socorro ao mandante das sombras.
No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de nos ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele particularmente. Do mais alto partem as ordens que nenhuma ovelha será perdida. Mas, antes de dirigir-se para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais essa tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades da administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das suas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que teu coração sofreu duramente com esse processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações dessa irmã, as torturas suportadas para libertar o marido? Se aceitasse a administração desse incalculável tesouro, é natural também que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir sobre os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investimos nos ensinos de Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, mordomo fiel, a fim de que essa casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças, de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante, vencemos, o Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia e os sarcasmos das mentes enfermas recusando entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo quando pensando na casa. Renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde as tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante na certeza de que amigos do mais alto sustentam você. E quando te sentires angustiado diante das situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos inatingíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando da pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples que abrangem a maioria, para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Após essas fraternas orientações, os três amigos abraçaram-se, desejando uns aos outros êxito nas tarefas. Terminada a improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras na busca de um diamante bruto. Capítulo 16. Socorrendo o vencido. Na cidade sinistra, o silêncio era absoluto. De fato, os tarefeiros do mais alto haviam recolhido grande parte de mentes perturbadas, e vencendo a névoa espessa que envolvia a região inferior, a excursão da bondade dirigiu-se silenciosamente para o centro do largo. Podiam-se ouvir os soluços sufocados do choro do ministro da maldade. Solitário, desprezado e amargurado, mergulhara-se em dolorosas lembranças reverentes à sua última encarnação. A equipe socorrista colocou-se respeitosamente ao lado do sofredor, sem ser percebida por ele, por estarem vibrando em outra sintonia. Foi nesse momento que Antônio, o mentor do centro espírita, compadecendo-se do sofrimento do irmão, desviado do caminho, baixou seu padrão vibratório, fazendo ecoar sua voz nesses termos: Júlio César, meu irmão. Quem está aí? Perguntou o infeliz sem poder enxergar o amigo espiritual.
É mais alguém que veio zombar de mim? Já não basta a minha derrota? Saiam todos, eu ainda sou o dono dessa cidade. E levantando-se cambaleante, qual embriagado, tateando ao redor como agarrar o vento, procurava o portador de voz, da voz caridosa. Com o objetivo de violentá-lo. Apareça, vamos! Não vou admitir que ninguém mais me achincalhe. Chega, chega, eu não aguento mais, chega! Gritava o infeliz urrando de pavor diante dos acontecimentos. De joelhos curvados ao solo, punhos cerrados e face desfigurada, o administrador da cidade iníqua caiu em choro incontrolável. Não, meu amigo, não viemos zombar de ti, respondeu o mentor. Sabe que te amamos. Me amam? Perguntou o perturbado, refletindo. Será possível? São os espíritos da luz. Fora todos vocês, eu não vou permitir que venham da minha desgraça de mim. Não nos mande sair. Viemos ver. Prezo o teu socorro. Minha alma não precisa da sua piedade. Todos carecemos de compreensão, Júlio César. Estamos a serviço do Pai. Do Pai Criador, ele se interessa muito por ti. Júlio César, surpreendido pelas próprias lembranças, perguntou admirado. Pai, foi por causa do meu pai biológico que eu me envolvi neste processo, a culpa é dele. Se me conhece, sabe que o fundador da casa qual você é tutor espiritual foi meu progenitor. Toda a atenção dele era para a doutrina maldita. Me irritava a excessiva preocupação dele com as criaturas humanas. Era a mim que deveria interessar todas as atenções. Perdemos anos de convivência. Por isso, tomei aversão pelo Cristo, porque me matriculei nessa organização inferior, prometendo a mim mesmo acabar com essa tolice de espiritismo que o perverteu. Odeio meu pai, maldito seja, a culpa é dele. Nesse instante, os céus abriram e as nuvens espessas foram transpassadas por jatos intensos de luzes. O ambiente ao redor de Júlio se iluminou por completo, e do mais alto a entidade respeitável se apresentou. O ser iluminado de semblante calmo aproximou-se emocionado, dirigindo o olhar terno em direção ao desafortunado, que gritou surpreso ao reconhecê-lo. Pai, afaste-se de mim. Não tenho direito. Veio-se comprazer também da minha derrota? Não, meu filho, nunca. Vim para dizer-te do meu amor. Tu sabes, Julinho, que nunca te faltou o afago amigo, as orientações paternas. Quantas vezes te incentivamos à prática do bem, a compartilhar conosco do ideal espírita, mas a tua rebeldia não te permitia ingressar nas tarefas superiores. E por tua própria imprudência, envolvendo-te com marginais, com o simples pretexto de chamar a nossa atenção, foi o que tirou da nossa convivência quando tinha apenas 18 anos. Ah, filho meu, o quanto eu esperei por esta hora. Neste quase um século em que te dedicas à prática do mal, meu espírito permanece atormentado. Vim para dizer-te que a tua felicidade é a minha também, que compartilha igualmente das tuas dores. Meu coração só encontrará paz no dia em que puder unir-se ao teu fim de vivermos juntos a mensagem do Cristo. Quando te tínhamos junto ao coração, traçávamos planos pensando quanto poderíamos fazer na seara, que levarias adiante o ideal de Jesus. Entretanto, retornaste inesperadamente para a vida do infinito, criando uma lacuna em nossas almas, ferindo-nos quase mortalmente. Tua mãe não suportava a dor, sendo consolada apenas com a certeza de que continuavas vivo. Orávamos por ti dia e noite, chorávamos de saudade. E quando, em estado avançado de idade, retornamos para cá, continuamos pedindo a Jesus que nos concedesse a dádiva de te despertar. Ouve, filho meu, se não por ti, por nós, pelo privilégio da tua companhia, por ter sido o maior presente que o céu nos concedeu. Por muito te amar pedimos, desperta, meu querido. Lembra-te dos dias felizes da tua infância, quando insistias em cooperar conosco na construção da casa espírita, dos teus tropeços nos materiais de construção, às vezes em que trazia as mãos vermelhas pela insistência de transportar os tijolos para serem assentados pela argamassa produzida amorosamente pelos cooperadores anônimos. Tu também guardas história com aquela casa. Sempre é tempo de recomeçar. Desperta, meu filho, amo-te. Já é hora de retomar o trabalho. Minha mãe, onde está? Perguntou, quase convertido. Aqui, Julinho,
respondeu uma voz doce e meiga, fazendo-se visível ao lado do filho amado. Ouve teu pai, meu querido, pois a minha alma já não aguenta mais de tanta dor. Não nos negue o privilégio de amar-te, render-te, libertar-te. O futuro te espera. Júlio César, diante das vibrações superiores, da emoção do momento, da paz irradiada pelos progenitores, qual criança arrependida, entregou-se ao abraço familiar, chorando de arrependimento. As entidades bondosas que, devido ao trabalho redentor na terra, alcançaram o direito de viverem em planos mais elevados, choraram de alegria pelo arrependimento do filho. Chora, meu querido, é justo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu arrependimento. Pai, disse Júlio, quanta vergonha, quanto tempo perdido. Quero consertar as coisas erradas, quero ser digno de seu amor. Terás condições, Julinho. Haverás de retornar à terra, recompondo com o bem o mal que fizeste à humanidade. Confia no Criador. Haverás de ter Elvira como esposa, e mais tarde Gonçalves e Daniel como filhos, a fim de reconduzir-lhes ao caminho do bem. Restituindo-lhes afeto e amor. Terás também a bênção da mediunidade, e o espiritismo haverá de coroar os teus dias na terra. Tuas faculdades espirituais serão de socorro. Terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores para que possas servir àqueles que um dia te foram servos. Sozinho, meu pai, não conseguirei. Jamais estarás sozinho, meu filho. Eu mesmo serei teu espírito protetor para guiar-te pelos caminhos retos. A providência divina não me permitiu retornar ainda à terra, pois que guardo tarefas maiores aqui na vida do infinito. Contudo, acompanhar-te-ei os passos estaremos ligados pelo laço do pensamento. Desculpa, gente, eu sempre me emociono nessa parte. Outra vez eu parei pra soluçar, não tava gravando. Porque assim, traz mensagens pra gente também se despertar em vida, pra gente renascer em vida, né? A gente morre tantas vezes em vida que a gente pode ressuscitar, a gente pode renascer dentro da própria vida. Enfim, estaremos ligados pelo laço do pensamento. E quando estiveres com 50 anos aproximadamente, se tudo correr bem, amadurecido pela vida, calejado pelas perseguições espirituais, experiente numa mediunidade que certamente te conclamará ao trabalho reparador nos primeiros anos da tua juventude, quando a pobreza tiver te ensinado a trabalhar e valorizar o pouco, haverás de ser o presidente do centro espírita ao qual perturbaste, a fim de empregar a tua inteligência milenária e a capacidade administrativa, iniciando nessa encarnação restituição com o teu trabalho e esforço aos desequilíbrios que ministraste nos dias infelizes de tua vida. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus próprios superiores. Será a lei de causa e efeito solicitando reajuste. Natural, não acha? Desviaste tantas almas e escravizaste tantas criaturas que agora a tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas de arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de libertares as almas que no passado aprisionaste no ideal das sombras. O ambiente espiritual estava dominado pela emoção. O ex-mandante das trevas, de olhos marejados, abraçou fortemente o pai, entregando-lhe o amor que os liberta. Porque estiveste exausto, Júlio César adormeceu nos braços paternos sobre as lágrimas dos anjos que se convertem às mães, conduzindo-os ambos para outro local com o objetivo de preparar-lhe a encarnação. Antes de partir, os pais do Júlio César, reconhecidos ao amor divino, agradeceram intensamente a dedicação do mentor do centro espírita com essas colocações. Antônio, meu irmão, disse o pai de Júlio, sabes que serei eternamente grato pelo teu esforço e dedicação com o meu Julinho. Granjeaste um amigo para toda a imortalidade, onde quer que estejas. Meu coração te renderá gratidão. Contudo, rogo-te um último pedido. A providência divina não me permite retornar à Terra nos próximos 250 anos, e confesso não saber quem teria coração generoso e infinita paciência a fim de receber no planeta meu filho. Interrompido pelas lágrimas e embargar-lhe a voz, o pai de Júlio César, carregado no colo afetuoso o filho arrependido, chorou clamando a Deus que lhe concedesse alguém que pudesse receber no seio
familiar o seu precioso tesouro. Eis que uma explosão de amor ao próximo e Antônio se pronuncia dessa forma. Não se preocupe, meu amigo, serei o pai que no momento não pode ser. Como assim? Perguntou o progenitor do ex-obsessor. Já estou aqui no mundo espiritual cerca de 700 anos e o meu pedido de retorno ao educandário terrestre acaba de ser autorizado. Precisarei retornar a fim de dar novo ânimo ao nosso movimento. Nossos confrades, nossa organização de nossa sagrada casa não dispõe de mais do que 40 anos de vida útil na continuidade dos serviços espíritas. Findando esse prazo, retornarão ao nosso plano, e o mais alto permitiu continuar na terra a obra que idealizei aqui. Será a minha vez de consagrar meus testemunhos em benefício do Evangelho. E que alegria terei se te confiares a fortuna que trazes nos seus braços. Assim, poderei prepará-lo no campo da moral para assumir a mediunidade e, se tudo der certo, iniciar nessa encarnação a reparação necessária à casa espírita. Saberei socorrê-lo nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Retornarei primeiro e daqui 25 anos. Júlio e Elvira retornarão, encontrando-se e contraindo mais tarde as bênçãos do matrimônio, para que quando estiverem com cerca de 20 primaveras, Gonçalves e Daniel retornem também. Os pais do convertido desejaram pronunciar palavras de louvor ao emissário do bem, no que foram imediatamente interrompidos desta maneira. Agradecemos a Deus a oportunidade de cooperação no reerguimento dos nossos irmãos e na continuidade do nosso progresso sobre as bênçãos do Espiritismo. Servir e amar ao próximo em qualquer plano é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. As entidades amigas envolveram-se num abraço emocionado e partiram para planos maiores a fim de tecerem detalhes do retorno de Antônio, deixando para trás um rastro de sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em vibrações sublimes de sincera admiração, elevou ali mesmo, no Vale do Sofredor, prece fervorosa, clamando a Deus que abençoasse os propósitos de Antônio, deixando para trás um rastro de luz e sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em informações e vibrações sublimes de sincera admiração, elevou ali mesmo, no Vale do Sofredor. Repeti, gente, me perdoem, vou continuar. Fervorosa, chamando a Deus que abençoasse os propósitos de Antônio, vibrando para que Júlio fosse feliz nessa primeira fase de reparação. Ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade do trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido, junto com os irmãos encarnados, sobre a misericórdia de Deus, mais um processo de infiltração. É possível não se emocionar com uma história dessas, né? Mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiano no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, em São Paulo, nas reuniões de janeiro a abril de 2000. Pessoal, eu fico muito grata, muito feliz de ter terminado de gravar esse livro. Esse é um livro que mexeu muito comigo quando eu comecei os meus estudos. Como eu fiz a leitura, foi um dos primeiros livros que eu li durante o começo do meu estudo. E tanto que nós estamos aí com o livro... com o livro o último dos livros dos espíritos, né, a Gênese, para terminar de ler, ainda não terminando de gravar, mas agora vai terminar. Então eu quis gravar esse antes, porque eu acredito que seja um livro extremamente necessário aos espiritistas e também extremamente necessário a todos os espiritualistas de qualquer crença, religião, ideal, porque ele mostra o despertar da nossa mente mesmo, a questão das brechas. Então vamos interpretar, por exemplo, né, que a casa espírita sejamos nós, esta casa espírita. Então nós temos que fechar estas brechas dentro desta casa espírita, até para que nós possamos ajudar casas físicas, né? Precisamos começar por nós. Então esse livro é um livro que me emociona muito, porque ele me ajudou a entender como eu era responsável por algumas brechas e até onde isso pode afetar, né? Outrem, né? Não só a nós, né? Nós somos todos um mesmo, então assim, a nossa ação ela reverbera no próximo de maneira direta e de maneira indireta. Então é isso. Eu quis trazer para vocês esse livro porque eu acho que ele vale muito a pena.
E nos encontramos agora na volta das gravações do livro A Gênese, que tá quase terminando. Espero vocês lá. Um beijo!